Amém, irmãos? Então vamos iniciar nossa palavra, vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos para o nosso texto base, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria da Tua palavra, que nós possamos ser edificados, Senhor, nessa manhã pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, assim, continuando nosso estudo de Apocalipse, o que nós estamos fazendo é lançar bases. Uma base importante, por exemplo, a palavra Apocalipse acabou se tornando sinônimo de fim do mundo. Se você conversar, se você perguntar para as pessoas, provavelmente 80% delas vão achar que Apocalipse quer dizer fim do mundo. E na verdade Apocalipse quer dizer revelação. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele é uma revelação que Deus deu e entregou a Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou ela para João. Para nos mostrar o quê? Primeiro, toda a história da igreja. Segundo, toda a história humana entre os dois adventos, a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor, a parousia. E terceiro, para nos mostrar parte e nos dar uma ideia da eternidade. Então, na verdade, veja, isso aí já nos mostra que o livro é uma bênção. Por isso que ele tem a bem-aventurança para quem lê, estuda e guarda as palavras da profecia. E na nossa palavra passada, nós comentamos sobre os métodos interpretativos. Falamos sobre os preteristas que diziam que tudo ia no passado, os históricos que diziam que o livro do Apocalipse refletia em toda a história, o idealista que ia apontar para cada fase da igreja, o futurista. E nós colocamos a posição da nossa igreja. E qual que é? Nós entendemos que toda geração que lê o Apocalipse é um livro para ela, um livro devocional, é um livro de vigilância, é um livro de prontidão. É um livro para aqueles que amam a vinda do Senhor. Porém, ele também vai apontar para coisas que aconteceram no passado e também vai apontar para coisas que ainda não aconteceram no futuro. Nós entendemos que essa é a posição mais equilibrada. Que mais que nós falamos também? Sobre a posição do arrebatamento. Veja, todas as igrejas concordam, vai haver um arrebatamento. Mas existe uma discordância quando que vai haver esse arrebatamento. Aí eu ensinei que alguns dizem que é antes do período chamado Grande Tribulação, outros dizem que é no fim da Grande Tribulação e outros dizem que é no meio da Grande Tribulação. Nós entendemos o quê? Que a Bíblia deixa muito claro quando vai acontecer o arrebatamento. E ele deve acontecer entre o 6º selo e o 7º selo. Por quê? Porque o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. E nós entendemos que os selos do Apocalipse, nós vamos estudar isso melhor, parte deles já estão abertos, a história já está acontecendo. E por que nós entendemos dessa forma? O paralelo de Apocalipse 6 e Mateus 24, que Jesus fala, então virão no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, lamentarão. Esse sinal é muito claro no 6º selo. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. É a mesma coisa. Porém, os textos de Paulo, de 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, 52, falam de um soar de trombeta. E aí fica uma dúvida, porque 1 Tessalonicenses fala o soar da trombeta. E 1 Coríntios fala a última trombeta. A pergunta é a última trombeta para a igreja
Ou é a última trombeta do Apocalipse? Por isso que fica esse período de dúvida. Mas uma coisa você pode ter certeza, em algum momento, aproximado do meio do Apocalipse, um pouco para frente, antes da ira de Deus ser derramada, o que a gente chama de julgamento das taças, vai acontecer o arrebatamento. Isso é uma segurança para os cristãos. Por quê? Porque nós temos que subir, participar da ceia das bodas do Cordeiro, e temos que voltar, como em Apocalipse 19. Voltar juntamente com Jesus para a batalha do Armagedon. Então nós entendemos que essa é a posição mais equilibrada. Se você quer arredondar a conta, em algum ponto passado o meio da tribulação, o arrebatamento deve acontecer. Agora veja, quando eu trabalho com os selos já abertos, o que são os selos? Cavalo branco, Jesus e seu evangelho sendo pregado no mundo. Cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. É o cavalo da peste, da guerra, da fome e da mortandade. O quinto selo, os mártires. Mártires em toda a história. Então, o próximo acontecimento, ele é iminente. É o arrebatamento. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Aí você fala, mas, irmão, isso aí vai ser sobrenatural? Sim e não, não tem como saber. Pode ser um eclipse solar, pode ser um eclipse lunar, pode ser uma chuva de meteoros. Por quê? Porque quando Jesus prega em Mateus 24, ele prega iminência. Existe uma coisa que nós concordamos com os pré-tribulacionistas: a iminência do arrebatamento. A igreja tem que estar preparada. Por exemplo, tempos de hoje. Qual o próximo evento? É o arrebatamento. Vai haver algum sinal antes do arrebatamento? Não. A visão que a gente chama, que é a nossa visão, que é a visão pré-ira, ela preserva o sinal, a iminência do arrebatamento. E isso nós concordamos com os pré-tribulacionistas. Agora, nós também concordamos com os pós-tribulacionistas, dizendo que não é no começo. Por uma série de fatos, uma série de textos, por causa principalmente da posição do julgamento das trombetas no selo, no livro. Essa posição não nos permite um período de 7 anos. Ela sugere exatamente o contrário. Agora, também, não podemos jogar todas as nossas fichas, porque nós estamos falando de um evento iminente. Por exemplo, hoje à tarde pode acontecer o arrebatamento. Aí as pessoas falam, mas irmão, então nós já podemos estar dentro da tribulação? Sim. Por quê? Porque o princípio das dores de parto, que fala de Mateus 24, e fala dos selos, ele simplesmente só vai ser acentuado. Por exemplo, nós nunca tivemos uma pandemia de caráter mundial como o Covid. Nós nunca tivemos Israel assinando um acordo de paz com países árabes dessa forma. Nós nunca tivemos uma formação de uma nova ordem mundial e um diálogo que apronta para essa nova ordem mundial tão forte como hoje. Por exemplo, o que o crente tem que ficar de olho? 2 coisas são importantes: Israel e a nova ordem mundial. O resto é perfumaria. Por exemplo, em relação à nova ordem mundial, qual é o próximo evento que a gente entende? Vai desaparecer o dinheiro físico. Quando desaparecer o dinheiro físico, eu costumo chamar isso de o início da moeda prisão. Por quê? Porque a partir dali você está preso na tela do computador. Agora, não vai ser algo... Sexta-feira o governo anuncia, não tem mais dinheiro físico. Não. A coisa vai ser implantada. E o mundo vai querer que desapareça o dinheiro físico. Para quê? Para tirar o dinheiro do terrorismo, para tirar o dinheiro da corrupção, para tirar o dinheiro do narcotráfico. O diabo é esperto, ele vai apresentar as coisas como boas. Aí vai haver um período em que nós vamos pegar nosso cartão de débito, nosso cartão de crédito, vamos comprar normal. Só que vai chegar um momento que para executar essa compra, para executar essa transação financeira, você vai ter que levar uma identificação física e espiritual, que é o chamado sistema 666, ninguém poderá comprar ou vender. Nesse momento nós já vamos estar bem avançados
Mas qual é o papel do crente? Identificar. Vigiai, vós estáis sob trevas. 1 Tessalonicenses 5. Não estejam dormindo, porque vocês não foram destinados para a ira. Então é aí que nós temos que estar atentos. Uma outra coisa importante, avançando já, adentrando a nossa aula de hoje, nossa palavra de hoje, a questão do milênio. Se discute muito sobre o milênio. Então existem 3 posições. Primeiro, a pré-milenista. O que é a pré-milenista? Jesus volta na sua segunda vinda antes da implantação do milênio. Segundo, a milenista. Não existe um milênio físico. Existe um milênio espiritual, que é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda. E a terceira posição, que é a menos comum hoje em dia, é o pós-milenismo. Pós-milenismo ensina o quê? Que o mundo vai melhorar através de um milênio do evangelho sendo propagado à terra. E após esse milênio, Jesus volta. Mais ou menos, entenda, o ambiente missionário do século XVIII, onde os moravianos, os batistas, os presbiterianos mandaram missionários para todo mundo, sugeria isso. Essa posição ganhou muita força no final do século XVIII e XIX. Só que com o advento das 2 grandes guerras, ela desmoronou, mostrando que o mundo piorou. Um outro detalhe interessante, veja, do pós-milenismo. Existem alguns livros que são muito comuns hoje em dia, por exemplo, Uma Igreja com Propósito, que é um livro que a gente entende como teologia duvidosa. Esse livro é totalmente baseado numa base pré-milenista, aliás, pós-milenista. Por quê? Porque ele sugere que a igreja tem que influenciar no mundo de tal forma que o mundo vai mudar. Gente, o mundo jaz no maligno. A igreja pode fazer o que for, mas não é comissão da igreja de mudar o mundo. Por exemplo, tinha um louvor que a gente cantava: vamos mudar o mundo, pum, 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 vamos mudar. Bobeira. A única coisa que pode mudar o mundo é novo nascimento. Só. O mundo vai de mal a pior, segundo a sua natureza pecaminosa. Veja, visões como teologia da libertação, visões como missão integral, elas têm uma forte influência de ideias pós-milenaristas. Porque elas sugerem que a igreja tem que modificar a sociedade. E não é papel da igreja modificar a sociedade. O papel da igreja é pregar o evangelho e ser luz do mundo e sal da terra, num ponto tal que quem olha de fora vê diferença. Só isso, porque não existe forma de mudar o mundo. Você pode dar os pratos de sopa para o mendigo, que o mendigo vai tomar o prato de sopa, vai ter um infarte e vai abrir o olho no inferno, com a barriga cheia. Então é isso que nós temos que entender. É importante porque, como eu falei na palavra de quarta-feira, as teologias influenciam em nossa vida. Nós, por exemplo, nós somos pré-tribulacionistas. Ah, pastor, bacana. E o que influencia isso na minha vida prática? Nós entendemos que o seu galardão e o que você vai fazer no milênio está sendo decidido hoje. Salvação é pela graça, mas galardão, que é o prêmio do tipo de vida que você levou aqui, é decidido agora. É aquele exemplo que eu uso. Imagine um homem muito rico que descobre que você quer ser médico e resolve pagar todos os seus estudos quando você é pequenininho. Fala, os estudos estão tudo pago. Isso é a salvação. Agora, o galardão e a sua posição no milênio é o você estudar e tirar nota boa. Não é para qualquer um. A Bíblia é muito clara, ela nos mostra posições diferentes. Como que Deus vai dar uma autoridade para você reger na terra se você nunca leu a Bíblia? Com que autoridade que você vai julgar os anjos se você não conhece a palavra de Deus?
Os irmãos concordam que é coerente dizer que o julgamento dos anjos, e inclusive a nossa presença no julgamento dos mortos, ela é justificada porque vai ser baseada na constituição do reino, que é a Bíblia. Agora, não conheço 2 versículos da Bíblia. Deus é justo, salvação é graça, não é por obras. Agora, galardão. O reino dos céus é ganho à força, e só os violentos se apoderam dele. O que Deus está falando? Que para mim ser salvo eu tenho que dar porrada? Não. É que o galardão que eu vou ter, o prêmio que eu vou ter por cumprir a carreira, é para se esforçar. Veja, quem quer ser meu discípulo, para ser salvo, eu preciso ser discípulo de Jesus? Não. Porque salvação é graça. Agora, para ser discípulo de Jesus, eu preciso caminhar a 2ª milha. Para ser discípulo de Jesus, eu preciso pegar minha cruz e seguir. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que me ralar. Eu tenho que fazer violência pelo reino. Tenho que me esforçar, tenho que pagar o preço. Por exemplo, essa aula aqui. Pouquíssimas pessoas estão aqui na aula. Por quê? Porque elas tiveram coisas mais importantes do ponto de vista delas para fazer. Isso não é uma atitude de discípulo. Isso é, na verdade, uma atitude de um cliente refratário, que tem um sistema de prioridades errado, distorcido, que não é o sistema de prioridades do reino, e que simplesmente vai refletir no galardão dele. Simples assim. Depois não venha chorar as pitangas. Depois não venha ficar de olho e falar, puxa, aquele irmão lá teve uma alta posição no reino. Mas vai ver o tipo de vida que aquele irmão teve. Por isso que salvação é graça. Mas galardão é por obras. E vai haver muita diferença lá. Porém, a carreira está aberta. É para cada um. Amém? Então vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Tomar um gole de água aqui. Outra coisa importante. A cronologia. Veja, existem 2 visões muito populares da cronologia do livro. A primeira visão é dos dispensacionalistas clássicos, aqueles que creem no arrebatamento antes da tribulação. E eles entendem que o livro tem que ser lido de maneira cronológica. Como é que isso funciona? Capítulo 1, Jesus se revela. Capítulo 2 e 3, existe uma revelação para a igreja. Capítulo 4, quando diz que para João sobe para cá, isso é em geral. Eles dizem que é um arrebatamento. E a partir daí eles entendem que é uma sequência cronológica, que vai culminar no 22. Qual a outra forma de enxergar o livro? A outra forma de enxergar o livro é como os irmãos aliancistas enxergam. Eles dizem que o Apocalipse, ele é cíclico. 7 vezes é contada a mesma história, porém cada vez que é contada essa história, é adicionado algo novo. O que nós entendemos que é a maneira correta de ver o livro? Nós entendemos que é a maneira correta e mais apropriada. Novamente, nós vamos fazer uso dos pontos positivos de uma visão e dos pontos positivos de outra visão. Qual a primeira delas? Visão cronológica. O que nós entendemos? O Apocalipse é cronológico, do capítulo 1 ao capítulo 11. Toda a história do livro está definida ali. Porém, do 12 ao 22, como os irmãos aliancistas dizem, a história se repete. Por exemplo, capítulo 12, nós entendemos que mostra a batalha cósmica que acontece entre as forças do maligno e as forças de Deus, mostrando todo o ambiente espiritual, mostrando o advento da vida do Senhor, mostrando a perseguição do final dos tempos, mostrando quando Satanás perde a posição no céu. Isso está no capítulo 12. Mas é uma explicação melhor
de algo que já aconteceu entre 1 e o 11. Por exemplo, capítulo 13, nos mostra o anticristo e o falso profeta, as duas bestas. Capítulo 14 nos mostra a figura da igreja salva no céu, as 7 vozes. Mas nos mostra também o advento da segunda vinda, que nós entendemos ali que é o julgamento das nações, quando as ovelhas serão separadas dos bodes. Capítulo 15 e 16 nos mostra o julgamento das taças, que é o conteúdo do capítulo 11, que fala da 7ª trombeta. Qual é o conteúdo da 7ª trombeta? As 7 taças. E aí vai por diante, 17 e 18, a queda de Babilônia, 19, a bodas do Cordeiro e a vinda de Jesus para Armagedon, 20, Satanás é preso, 21, 20 também, julgamento do trono branco, depois do milênio, 21 e 22, as coisas da eternidade. Então, qual é a nossa visão? O Apocalipse, ele fecha a história entre o capítulo 1 e o capítulo 11. E do capítulo 12 ao 22, ele dá detalhes do que foi retratado. Falar uma coisa para vocês, eu já explorei todas as visões. Como mestre, imagino que todo mestre pensa isso, cada mestre acha que tem o melhor entendimento. Se ele for de Deus, cada mestre acha que tem o melhor entendimento. No meu pequeno parecer, eu acho que essa é a visão que melhor retrata o livro. Como eu costumo dizer no Apocalipse, essa é a visão que deixa menos ponta solta. Você faz um nó e não fica a ponta batendo. Você amarra a corda, ela não fica batendo no carro com o vento. Então, no meu entender, eu conheço relativamente bem a visão aliancista. Existem coisas na nossa interpretação que são aliancistas. Para vocês terem uma ideia como nós somos abertos às boas teologias. Por exemplo, a nossa interpretação dos selos é praticamente a interpretação aliancista. A nossa interpretação do Apocalipse 12 é praticamente a interpretação aliancista. A nossa interpretação do Apocalipse 14, as 7 vozes, é praticamente a interpretação aliancista. Porém, nós temos interpretações que são dispensacionalistas. E nessa somatória, o que a gente busca? Com toda humildade e respeito aos irmãos, a gente busca o que a gente entende que é a melhor interpretação. Só que eu tenho que entender que, inclusive, o próprio estudo de Apocalipse pode surgir algo novo. E às vezes, anos na frente, surge um fato novo, você vai ter que fazer um apêndice e anexar o estudo. E talvez fazer uma pequena correção de dados. Por quê? Nós temos que entender o seguinte, por causa do ambiente de iminência, talvez o maior segredo que tem no mundo espiritual é quando Jesus vai voltar, porque o diabo sabe que os dias dele são poucos, mas quando acontecer o julgamento das trombetas, o julgamento das taças, praticamente os dias para o diabo são minutos. Que ele sabe que o próximo passo ele vai ser preso, e aí vai ser solto por algum tempo, vai acontecer a última rebelião, e ele vai ser julgado. Deus escolheu fazer assim. Amém? Amém. Seguir um pouco mais. Você podia pegar um relógio grande por ali. Vamos lá. Vamos começar a interpretação do livro versículo a versículo. Vou reler o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Primeiro ponto aqui, olha que interessante. Primeiro aspecto da revelação, as coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Porque, veja, as cartas às igrejas, elas servem para todas as igrejas da história. Nós vamos estudar isso melhor. Essas igrejas foram reais? Sim. Mas em todo elemento da história você vai ver elementos dessas igrejas, situações,
onde os crentes dessas igrejas e os crentes das igrejas da história vão ter que lidar. Então aqui fala coisas que brevemente devem acontecer. O que acontece? Deus é o Todo-Poderoso. Tem uma coisa que, veja, nós aqui na igreja valorizamos demais a soberania de Deus. Nós entendemos um Deus soberano. Nesse entendimento, nós não entendemos que Deus é um Deus que permite as coisas. Para nós, Deus decreta. E uma das coisas que nos prova biblicamente que Deus decreta é esse versículo aqui. Por que que Deus é capaz de mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer? Veja, se ele fosse um Deus que permitisse as coisas, a história estava solta. Estava larga. Ele só pode mostrar o que em breve vai acontecer, porque ele é um Deus que decreta tudo. Olha que interessante, olha que teologia importante do Apocalipse. A minha história, a história humana, a história da minha família, está 100% nas mãos de Deus. Mas irmão, você não vai falar quem é o anticristo, você não vai falar quem é o falso profeta, você não vai falar da nova ordem mundial? Aqui não. Porque a primeira bem-aventurança que eu tenho em estudar o Apocalipse é entender que o rolo do livro está na mão do Todo-Poderoso. Que a minha história está na mão 100% de Deus. Que a história da humanidade já foi escrita. Ah, pastor, então o irmão está dizendo que quando o Apocalipse foi escrito, Deus predeterminou que Hitler matasse 6 milhões de judeus? Isso mesmo, você entendeu muito bem. Estamos começando a falar a mesma língua. Ah, então o pastor está dizendo que os mais de 80 milhões que morreram nas 2 grandes guerras mundiais, foi Deus que determinou assim? Isso mesmo. Ah, pastor, mas não pode ser, então dessa forma Deus é autor do mal. Não é isso que eu falei. Deus, ele consegue através da sua ação soberana, pegar homens que são 100% responsáveis, pegar homens que não têm livre-arbítrio, mas têm vontade, que têm capacidade de escolher dentro da sua natureza pecaminosa, e através da ação da sua graça, fazer com que esses homens realizem 100% da sua vontade, o que os torna 100% responsáveis. Vou dar um exemplo bem claro. A minha vida, uma encrenca de 2 pernas, inimigo de Deus, que achava que era muito bom. Se Deus me deixasse da minha maneira, eu era capaz de realizar boas coisas na vida? Sim. Era capaz de realizar uma boa ação? Sim. Como? Através da graça comum de Deus, operando na minha vida, eu era capaz de realizar boas coisas, mas o meu destino seria o inferno. Essa mesma graça interferiu na minha vida. Houve um novo nascimento, eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo, e me tornei filho de Deus. Essa mesma graça não foi dada a Hitler. Essa mesma graça não foi dada a Napoleão Bonaparte. Então eu tenho que entender que o fato de Deus decretar não torna Deus autor do mal. Não torna Deus autor do mal. Aí as pessoas vão falar, mas como que Deus faz isso? Eu gosto do exemplo da piscina. Imagina que alguém está se afogando, a pessoa vai morrer, entendeu? E você tem toda a condição de tirar a pessoa da piscina e não tira. Eu pergunto, se você virar e falar, não, ele tem livre-arbítrio. Ele que se vire com o seu livre-arbítrio. Não. Para salvar a pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que jogar a boia.
E tem que jogar numa posição tal que aquela boia funcione como sustentação para a pessoa não morrer afogada. É o que aconteceu na nossa salvação. Agora, primeiro ensino super importante de Apocalipse. A história está na mão de Deus, 100%. Quer ver que interessante? Vamos começar a usar figuras do próprio livro. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 6. Diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Percebe? Por que foi capaz de Deus revelar? Porque Deus decretou a história. Talvez a primeira verdade, talvez a verdade mais maravilhosa do Apocalipse. Por quê? Porque as igrejas ficam por aí querendo ministrar uma coisa que é herética, chamada cura interior, por causa do mau entendimento da palavra. O que eu tenho que ensinar para o crente é o seguinte: até nos momentos ruins, Deus estava contigo. Aquele momento ruim foi o que Deus escreveu para a sua vida. Aquele momento ruim transformou você em quem você era. Para agora que você nasceu de Deus, você nasceu da água e do Espírito, você seja aquela pessoa que Deus determinou que você fosse. Sem aquele momento, você não seria o que você é hoje. Acabou a cura interior. Tem igreja que chega ao absurdo de falar que você tem que perdoar a Deus. Já ouvimos isso. Nesses seminários malucos, sendo que é mais fácil ensinar a palavra. Sabe? Nós temos que entender que existem coisas que o nosso cérebro não consegue alcançar. Somente a mente de um Deus todo-poderoso. E somente você livre dessa tua natureza pecaminosa. E somente você, provavelmente glorificado, você vai compreender melhor. Agora, eu tenho uma boa sugestão para você. Você faz o seguinte: se você está com grilo com a sua vida, está com problema pelo que aconteceu na sua vida, faz o seguinte: vamos fazer uma campanha de oração, porque esse é um problema urgente. Então nós vamos orar, vou botar toda a igreja para orar, e vou botar todos os irmãos que eu conheço consagrados para orar, para Deus recolher você, porque precisa resolver seu problema urgente. Aí a hora que Deus recolher você, você vai chegar dando de dedo na cara de Jesus. E vai chegar perguntando para ele por que ele determinou que sua vida fosse essa. Aí lá você se resolve. Se você tiver de fazer, está afim de fazer isso, faz o seguinte: manda uma mensagem para o meu WhatsApp, que eu vou iniciar no momento seguinte uma campanha de oração para Deus recolher você para resolver seu problema. Estou disponível. Mas é isso que algumas teologias, entre aspas, podem levar a pessoa dá de dedo na cara de Deus. Eu determino, eu decreto. É o que essas teologias fazem. E destroem vidas. Aconteceram coisas ruins na minha vida? Aconteceram. Mas eu lembro gente, aconteceu coisa ruim na minha vida. Algumas coisas até das quais eu me envergonho. Mas eu lembro, gente, não tem nada aqui, tá? Tudo tranquilo. Por quê? Porque a graça de Deus operou em mim. E essa mesma graça me mostrou: filho, está tudo bem. Sabe? Todo aquele embaraço do passado ficou para trás. Agora você é meu filho. Você está bem, você tem a vida eterna, você está tranquilo. Não precisa mais nada disso. É a paz que transcende todo entendimento. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho.
versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Veja que interessante. O que é o testemunho de Cristo? Às vezes as pessoas têm um entendimento errado do que é o testemunho de Cristo. Se você perguntar o que é o testemunho de Cristo, uns vão falar, o testemunho de Cristo é aquilo que Jesus falou enquanto estava em terra. O testemunho de Cristo é o que João Batista fez. O testemunho de Cristo é o que eu sou crente falo. Melhor definição de testemunho de Cristo, o próprio livro do Apocalipse dá. Quer ver que legal? Apocalipse 1, versículo 9. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição, do reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O primeiro aspecto do testemunho é para os irmãos. Segundo aspecto, os que são companheiros da aflição. Ô, pastor, pera lá. Não é os que são companheiros do carro zero? Terceiro, o reino. Aquele que governa a nossa vida. Quando o reino é implantado, quando alguém é ganho através do evangelismo. Terceiro, a paciência de Jesus Cristo. O que é a perseverança na fé? Isso também é o testemunho de Cristo. Quarto, por causa da palavra de Deus, quer dizer, João foi preso, perseguido, por causa da palavra de Deus, por causa da pregação. Isso é testemunho de Deus. Que mais? Apocalipse 6. Vamos lá, Apocalipse 6. Versículo 9. Opa, eu olhei aqui o versículo de abril, Apocalipse 9. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Segunda característica do testemunho de Cristo. Qual que é? O martírio. O martírio faz parte do testemunho de Cristo. Por quê? Por causa que esses são os mártires que estão debaixo do altar, clamando de dia e de noite: até quando, Senhor? Não vingarás o nosso sangue? Por quê? Porque parte do testemunho de Cristo envolve o martírio. Amém? Amém. Vamos para mais um texto. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 17. Diz assim, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Cristo. Qual é o outro aspecto do testemunho de Cristo? Perseguição. Esse é o outro aspecto. Nossa, pastor, eu queria ser testemunho de Jesus. Que bacana. Prepara para ter perseguição. Não tem jeito. Olha que interessante. Apocalipse 1:9, prisão. Apocalipse 6:9, martírio. Apocalipse 12:17, ser perseguido por Satanás e pelas hostes espirituais. Tudo isso é o testemunho de Cristo. Quer ver que mais? Mais um versículo. Apocalipse 19. Não, Apocalipse 19. Versículo 10. João falando. E eu lancei-me a seus pés para o adorar.
Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos começar de trás para frente. Quanto ao espírito de profecia, nós vamos falar melhor sobre isso, sobre a profecia bíblica. Mas aqui é a outra característica dos que têm o testemunho de Jesus. Eles adoram a Deus. Mas adoram a Deus como? João 4:24. Em espírito e em verdade. Somente os nascidos de novo podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Percebem esse equilíbrio? Perseguição, martírio, prisão, guerra espiritual, porque o dragão está irado contra você, mas também um coração de adorador, mas também o coração de quem ama Cristo. E isso é o testemunho de Jesus. Talvez nenhum livro da Bíblia consiga resumir isso e sintetizar de uma maneira tão precisa quanto o Apocalipse. Por isso que a gente diz, é errado se aproximar do Apocalipse como se fosse uma cartomante evangélica. Querendo saber quem é o anticristo, o que é o 666, o que vai acontecer. Apocalipse é um livro que prevê o futuro, sim, mas é um livro devocional. É um livro de cabeceira, para me meditar nas verdades do livro e viver elas. Amém? Vamos retornar ao Apocalipse 1. Vamos para o terceiro aqui. Apocalipse 1, 3. Fica tranquilo aí com o irmão Benjamin. Temos um novo irmão na igreja que quando ele dá glória a Deus, aleluia, Outra coisa, né? Ninguém vai reclamar do neto do pastor, né? Ninguém é maluco. Nossa, pastor, seu neto está chorando. Hã? Só se for para ser excluído. Estou brincando. Apocalipse 1, 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui tem duas verdades. Primeiro, o tempo está próximo. Eu gosto de usar o exemplo de Hitler. Na verdade, parece, usei um pouco desse exemplo quarta-feira, que Deus escreve a história de uma forma que toda geração que pisa na Terra fala o seguinte: Apocalipse é agora. Por exemplo, no tempo de Hitler, estava matando judeu, estava querendo dominar o mundo inteiro, e tinha um ditador como nunca houve. É o anticristo. De repente Deus vem, vira tudo e muda tudo. Essa é uma característica do Apocalipse. Outro detalhe: se você morrer hoje, você vai estar cara a cara com Jesus no segundo seguinte, instantaneamente. O fim chegou para você. Porém, essa verdade ela é repetida no livro, mostrando o quê? Uma urgência. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 11. Olha que interessante. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, nós entendemos que coroa está ligado a galardão. Então, o que acontece? É muito importante um crente guardar a carreira. É muito importante um crente, veja na Bíblia, a gente percebe uma valorização da história, não como ela começou, mas mais como ela terminou. Então é muito importante, dentro do conceito de iminência do Apocalipse, guardar a carreira, guardar a fé. Isso é um alerta no livro do Apocalipse, extremamente importante. E as pessoas esquecem desse aspecto. Mas veja que interessante, Jesus fala aqui no versículo 11 que ele vem sem demora. Essa frase tem aproximadamente 1930 anos. Mas nós temos que entender que para Deus o tempo não existe. Para Deus sempre é presente.
Porque ele determinou tudo. O tempo Cronos é algo aqui da humanidade. E o próprio Cronos é determinado por Deus. Deus está no chamado tempo Kairos, lá em cima, é outra coisa. Ele é o criador do tempo. Tudo que está aqui nesse livro, para Deus, já aconteceu. Porque é um fato já, ele determinou tudo. Mas aqui, lembra aquilo que eu falei? Quando Jesus prega Mateus 24, o tempo todo, ele dá um regime de urgência, ele dá um regime de iminência. O tempo todo manda vigiar. Muito importante o crente guardar. Por exemplo, nós entendemos que a segurança de salvação é um fato bíblico. Isso leva pessoas a relaxar na fé. Eu lembro quando eu fui salvo numa igreja que ensinava segurança de salvação. Inclusive era uma das minhas maiores brigas com a igreja. Eu lá falava, como vai segurança de salvação? Vocês estão malucos? Estão doidos? Só que o que refletia na minha visão era o seguinte, a maioria dos crentes que eu conhecia, que eram de igrejas que ensinavam segurança de salvação, era um frouxo, mundano, extremamente pecador e nem parecia crente. Testemunho horrível. Aí que eu falava, tá vendo? Esse ensinamento de vocês leva a isso. Porque um crente de verdade não faz essas coisas. Mas o que eu não entendi é o seguinte, que segurança de salvação é para salvo. Se eu vou conversar hoje com o querido irmão arminiano, que acha que pode perder a salvação, eu vou conversar com ele e falar, me diz uma coisa, você relaxa na sua fé? Ele vai falar não. Você sai pecando à torta direita? Ele vai falar não. Você está afim de dar moleza em relação à sua salvação? Ele vai falar não. Eu falar, eu também não. Tudo isso que você fala, eu também faço. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, é o poder de Deus que nos mantém no caminho. Então, meu irmão, continue trabalhando para se manter firme na fé, continue guardando as boas obras, continue fazendo a sua parte, porque é exatamente isso que a nossa Bíblia manda fazer. Agora, você vai fazer isso com a segurança que, embora você seja fraco, Deus vai se sustentar. E meu conselho para você, irmão, se a tua salvação depende dos teus bracinhos segurando o helicóptero, para você não cair, toma cuidado, porque um dia esse bracinho vai tremer. Agora, a minha confiança é que é Deus que pegou nos meus 2 braços e segurou no helicóptero, ele nunca vai soltar. E a hora que o meu braço tremer, e vão ser muitas vezes, é Ele que vai me segurar no caminho, entendeu, irmão? Gente, com certeza, qualquer irmão arminiano vai falar, é verdade, você tem razão. Percebe? Às vezes a maneira que as verdades bíblicas são explicadas, elas em vez de gerar paz no coração, elas geram uma confusão. Se você chegar para qualquer irmão arminiano e perguntar para ele, quem foi que te salvou? Foi Deus. Na hora ele vai responder, porque ele sabe que foi Deus, entendeu? Então você precisa saber lidar com as pessoas. Precisa tomar que nem a questão de Apocalipse. Irmão, vigia, porque o arrebatamento está próximo. Então o pastor está querendo dizer que nós vamos se livrar do anticristo e da grande tribulação? Olha, irmão, eu acho que não. Pelo que a Bíblia mostra, nós vamos saber quem é o anticristo e nós vamos ver tudo isso começar. Só não sabemos a profundidade disso. Porque não dá para saber. É entre o 6º e 7º selo. E é muito amplo. É lá nas trombetas. E são 7. Não dá para saber. Mas que nós vamos ver, vamos ver. Amém? Entender essa questão do tempo está próximo? Só que essa passagem traz uma outra verdade que ninguém para pensar. As bem-aventuranças do Apocalipse. O Apocalipse ele tem 7 bem-aventuranças. O número 7 no Apocalipse, vocês têm uma ideia, o número 7 é repetido 54 vezes. Se você quer anotar aí, número 7 é número de perfeição de Deus. Número de completude. 2 números normalmente apontam para Deus, o número 7 e o número 12. No Apocalipse é muito, até vou abrir um parênteses aqui na palavra. Tem que tomar muito cuidado com números no Apocalipse. Eu não colocaria todas as minhas fichas
na precisão dos números. Vou dar um exemplo. Os chamados 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. É um número literal? Veja, 1260 dias é 3 anos e meio. 3 anos e meio na Bíblia aponta para um período de perseguição contra o povo de Deus. Nesse aspecto, 1260 dias não é literal. Nesse aspecto, 1260 dias é simbólico. Porque quando você vê alguns desses textos, e quando você vê espalhados pela Bíblia, está falando de tempo de perseguição sobre a igreja. Vírgula. Porém, parece que a tribulação vai ser dividida em 2 metades, de 3 anos e meio. Porque parece que o período da tribulação, óbvio a frase, parece, que o período da tribulação vai ser de 7 anos, conforme as profecias do livro de Daniel. Mas eu não apostaria minhas fichas, como pastor, em afirmar 7 anos exato. 365 dias, 6 horas, não sei quantos minutos e quantos segundos, multiplicado por 7, descontando ano bissexto, que vai ter 2 agora. E eu também não apostaria minhas fichas em dizer que 1260 dias é 3 anos e meio. Como também não apostaria minhas fichas dizendo que em todos os textos é simbólico. Percebe o problema dos números? Por exemplo, 1000 anos. Nós imaginamos que 1000 anos é um número literal. Mas veja, eu só vou dar um versículo da Bíblia que vai trazer dificuldade para essa interpretação. Um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Pronto, balançou o prédio. Parece, olha a frase, parece que o milênio vai ter 1000 anos. Mas se ele tiver 1000 anos, uma semana, 253 horas, 27 segundos e 18 décimos, não valeu, pastor, teve 923 anos e meio. O que me interessa é lidar com a informação. Jesus vai estabelecer o reino. O trono de Davi vai ser colocado em Jerusalém. As promessas do Antigo Testamento feitas sobre Sião vão se cumprir. Os judeus vão ser sacerdotes. Vão haver os glorificados reinando juntamente com Cristo. Isso é informação fiel. Satanás vai estar preso por 1000 anos. No final desses 1000 anos, ele vai ser solto. Vai haver a última rebelião da humanidade. Isso é informação fiel. Ah, pastor, foi com 977 anos que Satanás foi solto? Vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus recolher, você pergunta para Jesus lá em cima. Percebe? Eu preciso tomar cuidado com números. É 144 mil, talvez a segunda maior pergunta do Apocalipse. 144 mil são literais? Na minha opinião, não. E na minha opinião, os dois, vou antecipar um pouco, vou dar uma deixa. Nos 2 textos, os 144 mil apontam para os judeus salvos e para a igreja salva. Apontam para a completude dos salvos do povo de Deus. Porque é 12 vezes 12 vezes 1000. Ao 1000, de maneira simbológica. Como, pastor, de maneira simbológica? Os queridos irmãos aliancistas dizem que 1000 anos é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Quando vai acontecer a totalidade dos salvos? Entre a primeira vinda e a segunda vinda. Percebe como todo mundo nesse bolo chamado Apocalipse tem um pouco de razão? Então você tem que analisar com cuidado. Qual a heresia que leva? 144 mil é só os salvos. Que a seita dos testemunhos de Jeová ensina isso. Nem eles, só na Inglaterra são mais de 1 milhão de membros. Percebe? Aí eles têm que vir com o argumento teológico que 144 mil vai morar na cidade, é que nem a Nova Jerusalém. Você não tem condição de afirmar 100% que a Nova Jerusalém é uma cidade real. Mas que tudo ali aponta para Deus, você tem. Entendeu o Apocalipse, como funciona? Eu, por muito tempo, para mim, o que era a Nova Jerusalém? Era um cubão.
acho que de 4.400 quilômetros, se eu não me engano. Eu tinha calculado o número, que ia ficar acima da Terra. Aí eu fui estudando, fui aprofundando, fui vendo outros autores, eu falei, não, a Nova Jerusalém está apontando para o lugar onde nós vamos viver nossa eternidade, porque tudo aqui aponta para Deus. Percebe a simbologia? Tem que tomar cuidado. É que nem a questão da pérola. Uma ganda de uma pérola na porta da cidade. Já pensou o tamanho da ostra? Pensa. Veja, se a cidade, entre aspas, tivesse 4.400 quilômetros, imagina o tamanho da porta. Se você vê o tamanho da porta, imagina o tamanho da ostra. E se você vê o tamanho da ostra, imagina... Tá? Mas vamos seguir então. As bem-aventuranças do Apocalipse. São 7. Apocalipse 14. Versículo 13. Diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Olha o galardão aqui. O que esse texto está falando? Esse texto aqui está falando dos mártires, aqueles que são mortos, são bem-aventurados. Nossa, pastor, queria uma ilha em Angra dos Reis com uma casa gigante. Faz o seguinte, adere ao budismo, ou alguma dessas religiões estranhas que fala de confissão positiva, e todo dia você fica confessando isso aí, capaz que o diabo te dá, e você vai com casa e tudo para o inferno. Enganado. Vamos para mais uma bem-aventurança. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Quem é esse povo aqui? Nós entendemos, vamos estudar melhor, que esse povo são os salvos, que vão ser salvos após o arrebatamento da igreja. O evangelho vai continuar sendo pregado, pessoas vão ser salvas, aqui o bicho está pegando. E olha que interessante, em outros textos a figura do ladrão representa alguém que vem de surpresa. Aqui está tudo detonado, água virou em sangue, morreu toda a vida marinha. É de surpresa? Não, aqui o ladrão vem buscar algo valioso. Percebe os símbolos do Apocalipse, quando eu preciso fazer uma interpretação correta? Mas nós vamos explorar isso melhor, mais à frente. Outra bem-aventurança, Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Gente, quem subir no arrebatamento é bem-aventurado, porque ele vai poder participar da ceia das bodas do Cordeiro. Aquele povo que for salvo pós-arrebatamento não vai participar da ceia das bodas do Cordeiro, é o que parece que o livro nos mostra. Eles vão entrar no milênio em corpo natural e vão vir a morrer. E lá no julgamento do trono branco, quando abrirem os livros e abrir o livro da vida, esse que foi salvo na tribulação, após o arrebatamento e durante o milênio, o nome dele vai estar escrito lá. E ele vai se juntar eternamente. Nós, hoje, que nascemos de novo, somos bem-aventurados. É um dos prêmios que Jesus te dá. Mas você fala, Deus, foi o Senhor que me salvou. É, filho, mas eu sou assim mesmo. Eu resolvi fazer dessa forma, eu quero que você seja bem-aventurado e quero que você participe da ceia das bodas do Cordeiro. É um presente meu. Entendemos que o tribunal de Cristo vai acontecer por aqui. Outra bem-aventurança, Apocalipse 20, versículo 6.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui é o seguinte, cronologia do Apocalipse, acontece o arrebatamento entre o 6º e 7º selo. As pessoas continuam sendo salvas e duramente perseguidas pelo anticristo. Apocalipse 13, o anticristo vai matar crentes. Esses crentes vão aparecer aqui no Apocalipse 20, versículo 4, assentados em tronos. Os que forem mortos durante a perseguição do anticristo vão reinar juntamente com Cristo em corpo glorificado. Isso é chamado a primeira ressurreição. Aonde começa essa primeira ressurreição? No arrebatamento. Eis que vos digo um mistério. Paulo falando, é o arrebatamento. Então a primeira ressurreição é a ressurreição de salvos. Na segunda ressurreição, todo mundo que não fez parte da primeira, ressuscita junto. Lá no final do milênio, julgamento do trono branco. E quem não tiver o nome escrito no livro da vida, inferno. Num corpo que não é destruído. Eternamente. Na verdade é simples, mas para muita gente é complicado. Porque o Apocalipse é um livro que é simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Precisa de conhecer o Antigo Testamento e precisa ter mestres atuando na igreja para ensinar o Apocalipse com coerência e precisão. Agora eu pergunto, no tipo de evangelho que está sendo pregado hoje, você pregar que é uma bem-aventurança ser mártir, ser decapitado, vai ser bem-vindo? A gente sabendo que esse tipo, porque falso evangelho gera falso crente. A gente sabe que as igrejas estão recheadas de falso crente. É só ver como as igrejas estão vazias. As igrejas abriram, todo mundo voltou para a vida normal e um monte de gente não está indo para a igreja. Isso é sinal, no mínimo, para ser legal, de algum problema com a fé. Para não dizer que nunca nasceu de novo, para ser bacana. Porque falso evangelho gera falso crente. A pessoa não pensa direito e não faz as coisas de maneira correta. Falando alguém que foi uma das últimas igrejas a voltarem, com bastante segurança, num ambiente extremamente seguro. Imagina. Aí vamos lá, tem mais uma bem-aventurança, Apocalipse 22. Versículo 7. E esse aqui é... Nossa, como Apocalipse dá corda, né? É um paraíso para os pregadores. Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha que interessante. Nós fomos criados da seguinte forma: não leia Apocalipse. Apocalipse você fica louco. Pera lá, mas a Bíblia fala que eu sou bem-aventurado se eu guardar as palavras do livro. Mas para guardar as palavras do livro, eu preciso ler e estudar o livro. Exatamente o oposto. Olha como o diabo é sujo. Como ele vem com doutrinas e demônios para te afastar da verdade. E Apocalipse 22, 10. 22, 10 não, 22, 14. 22, 14, eu marquei errado aqui no meu estudo. Só um minuto, deixa eu corrigir já, porque vai ficar o esboço pronto. 22, 14. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Até aqui, veja, guardar os mandamentos. Os adventistas falam o seguinte, tá vendo? Tem que guardar a lei. Os irmãos aliancistas falam o seguinte, olha, eu tenho que guardar a lei moral, senão eu não sou salvo. E esses irmãos falam que nós somos antinomistas. Nomia é lei. Por quê? Porque a gente diz que não é obrigado a guardar a lei. Mas a pergunta qual que é? Por que não é obrigado a guardar a lei? Porque essa lei foi gravada no meu coração.
Na verdade, eu fico com o pastor Marcos Granconato, nós somos intranomistas. Porque a gente guarda a lei porque ela foi gravada no nosso coração. E a graça de Deus me capacita a guardar. Lembra que eu falo? Toda teologia leva uma prática. Teologia não é brinquedo. Agora, vamos abrir esse leque, vai? Vamos sair das questões teológicas. Bem-aventurado aquele que guarda a lei de Deus. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos. Algumas traduções que não são do texto recebido, traduz da seguinte forma esse versículo: bem-aventurado aqueles que lavam suas roupas. Quer dizer, toda lavadeira na beira do rio é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras do sangue do Cordeiro. O problema qual que é? É porque existem manuscritos que mudaram esse versículo. E o pessoal seguiu essa linha. Mas nós entendemos que isso aqui é coerente com todo o conjunto da Escritura. Amém? Vamos encerrar aqui. E agora eu vou estar abrindo para perguntas. Faltou uma bem-aventurança, acho que eu tenho marcado. A 7 e a 14, são duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 13, 16, 15. Amém? Alguém teria alguma pergunta? Pode começar, Paula. Sobre a ressurreição. Para mim, tem duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos que vão ter vida eterna. E tem um texto, acho que em Coríntios, se eu não me engano, que diz que fala assim: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Né? E porque dá a entender, ou diz explicitamente, que a primeira são duas ressurreições. Uma ressurreição para os salvos e a segunda ressurreição para os condenados. É Coríntios esse texto? Não, tem uma conjuntura. Sabe, de texto. Que eu tô falando, que fala bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sim. Porque eles fazem parte do reino. Então aqui, do jeito que você falou, é a primeira ressurreição. Aí tem outra ressurreição, porque do jeito que vocês... Não, entendi, vou explicar de novo. Tá. Não são 3 ressurreições. Veja, a Bíblia cita vários textos de ressurreição. Por exemplo, o livro de Daniel. Nós vamos pegar melhor, não vou entrar nisso agora. Não vou aprofundar, porque é assunto do 20. Livro de Daniel mostra provavelmente como vai acontecer a ressurreição dos que viveram na época antes de Jesus, que é próxima do fim dos tempos. Entendeu? Esse é um texto que quase ninguém fala, mas está lá. A primeira ressurreição começa no arrebatamento. Se completa quando os mártires da tribulação ressurgirem. Eu entendo que os salvos da antiga aliança vão participar daquele reviveram e reinaram com Cristo. Para mim, os salvos, mas eu queria entrar nisso mais detalhado no capítulo 20. Agora, por que na segunda ressurreição, eu entendo que ali vai ressuscitar salvo e não salvo? Porque, veja, vão haver pessoas em corpo carnal no milênio. Qual a prova disso? A prova disso é o seguinte: no final do milênio, Satanás é solto, ele vai enganar as nações. E elas vão cercar o arraial dos santos. Eu pergunto, verdade bíblica, o eleito pode ser enganado? Não. Quem é que pode ser enganado por Satanás? O ímpio. Por quê? Porque vai entrar no milênio gente salva em corpo carnal. Porém, o efeito da morte, pelos outros textos que tem na Antiga Aliança, vai ser diferente do nosso texto hoje, porque fala o seguinte: quem morrer aos 100 anos vai ser considerado que morreu cedo. Então o que acontece? Essa pessoa vai morrer. Eu fui salvo da tribulação, entrei em corpo carnal, casado com você. Você entrou em corpo carnal, você engravida, tem filho. Esse filho nasce e ele vai ter que ser evangelizado. Se ele não crê em Jesus, ele vai para o inferno.
Se ele crê em Jesus, aonde que o nome dele vai ser escrito? No livro da vida. Olha que interessante. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 11. Olha que interessante. Versículo 12. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Entendeu? Eu pergunto, se todo mundo já foi salvo, para que abrir o livro da vida? Entenderam? Só que a maioria dos autores não legisla em cima desse versículo. Essa é uma teologia que deve ser encorpada nos próximos anos da igreja. Ela deve aumentar nos próximos anos da igreja. Entendeu? Mas eu acho que dessa forma, é o que eu falo, fica menos ponta solta. Explica mais coisas. Porque os que entrarem em corpo carnal no milênio vão ter filhos. Nós não vamos ter filho. E esse povo precisa ser evangelizado. Tanto é que quem não nascer de novo, vai se rebelar contra Deus. Sim. E vai ser fulminado pelo sopro da boca. Vai descer fogo do céu. Sim. Mais alguma pergunta? Deu a hora. Não, pode fazer mais alguma pergunta se quiser. Está aberto. Gostaria? Não precisam forçar perguntas. Então tá bom. Então vamos orar e encerrar. Senhor, obrigado por essa palavra. Que nós possamos estar guardando essa verdade sempre. Que ela sirva de combustível para nós nas perseguições, nas lutas. Que nós possamos completar a carreira, guardar a fé e estarmos preparados para a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Semana que vem nós continuamos a palavra.